é receio de apontar os erros no design de alguns times. Não. O que representa, por exemplo, uma camisa de time para comunicação com o seu público? Cara, é o ponto de contato, é o ponto de encontro, é a menina dos olhos de ouro, é a joia da coroa. Porque a camisa, o que a camisa é no final do dia? A camisa é a materialização da emoção. Assim como a taça é uma materialização da emoção quando o time conquista, por isso que ele ergue o troféu, porque o troféu ali é o objetivo ali, né? A materialização de toda a jornada, de toda a trajetória que o time precisou passar para chegar naquele momento ali de ápice, né? Do prazer total, enfim, do final da história. Então, a camisa, ela traz consigo todos os elementos de representatividade que cada agremiação tem. Vocês sabem porque vocês são Flamengo, eu sei porque eu sou São Paulo. Quais são os pontos de contato que me identificam com a promessa daquela comunidade? No final do dia, a gente está falando de comunidade, né? De pessoas, de tribos, né? Na real, é isso. São tribos e jeitos de pensar distintos, maneiras de ver a vida distintas, estilos de vida distintos que se confrontam no sentido de até ver quem sobrepõe aquele estilo. Obviamente, né? Isso falando sobre o ponto de vista filosófico, até romântico da história, né? Obviamente que, infelizmente, você acaba, por conta dessa coisa da autocompetitividade, do dinheiro muito envolvido, desvirtuando essa essência. Mas é isso, a camisa ela é um patrimônio do clube, talvez o maior patrimônio e às vezes ela não tem o devido cuidado ou não é tratada com a devida importância que deveria. E esse é um dos motivos pelo qual eu me posiciono nesse sentido e não tenho o menor pudor, porque ali no canal eu estou emprestando também um personagem, né? Que eu tenho que criar uma persona que existe ali, sou eu, obviamente, mas eu não falo daquele jeito, o tempo todo. Até brinco com os meus amigos quando eu estou apelado e tal. Sou meio verborrágico, brincalhão. No dia a dia, sou assim, com os meus amigos jogando bola, eu sou bastante brincalhão. A gente cria piada, enfim, a galera sempre falava, pô, você precisa ter um canal, tem sempre aquela história, né? Mas, no final do dia, é isso. Tipo assim, a maneira como você se enxerga e como que a camisa ela tem que ser muito bem tratada, muito bem cuidada. Então, eu não tenho pudor mesmo de apontar elementos que eu acho que poderiam ser melhores, porque, primeiro, a gente tem mão de obra para isso. Segundo, nós temos tecnologia para isso. Então, é bem importante que as pessoas comecem também a cobrar isso dos times. Meu telefone está tocando aqui, mas tranquilo. E as pessoas passem a cobrar isso daí, os torcedores passem a cobrar uma melhor qualidade dos times e dos fabricantes, porque tem muita grana envolvida e eles, pelo preço que é cobrado, tem que fazer entregas melhores. Eu tenho até uma pergunta que um amigo mandou e que eu vou fazer embaixo, que vai exatamente, eu não digo que vá de encontro, vai exatamente pedir a você para complementar um pouquinho mais a resposta em cima disso. E obviamente, que o trabalho que você faz lá não é quarta-feira, que eu repito, o link do canal do Glauco está aqui embaixo. Viciante. Canal viciante. Obrigado. Mas viciante no bom sentido. Você não... eu desafio qualquer pessoa a ver 1, 2 vídeos apenas. Não tem como. Acima de 5, se você tiver, tira a madrugada para você ver, tira um tempinho para você ver, porque realmente é um passeio pela estética, por outros times, você começa a ver a história do material esportivo de uma outra forma. E detalhe, ele não fala só de material esportivo, não fala só de camisa, não. Já falou de chuteira, entendeu? Se bobear, vai falar até de taco de base, de taco de golfe, que eu ainda não cheguei até lá. Por falar em golfe, o senhor Tiger Woods acabou de ganhar o Master há pouco tempo atrás. Você falou em corpo de idoso? Quando você falou corpo de idoso, eu lembrei do Tiger Woods, que ganhou o Master, que sem dúvida nenhuma, talvez seja o maior torneio de golfe. Né? Ele voltou em grande estilo. Isso, para as marcas, senhor Glauco, é uma bênção, porque a única marca que ficou do lado dele, quando ele teve aquele problema, né, inclusive um problema de saúde, um problema sério, né? Não foi somente a questão
da vida particular dele, né? Ele tinha um problema realmente de saúde, mesmo que o Michael Douglas assumiu que tinha, né? Ou como a gente costuma falar, né? Sexualmente compulsivo, né? Enfim, e a única marca que ficou ao lado dele, porque ele absolutamente ele não fez nada para trapacear o esporte, foi a Nike, né? O resto todas saíram de perto, mas a Nike ficou. Atenção, Nike. Né? A Nike foi que ficou. E exatamente o que você fala ali no seu canal, você não tem o menor pudor de apontar, vamos chamar assim, dos enganos de desenhos, né? Mas assim, qual é o erro? Você pode falar numa camisa, pode falar de repente numa peça publicitária. Qual foi o erro assim mais acentuado que você viu? Eu até vi um no seu canal, mas eu vou deixar que você responda, né? Assim, o mais acentuado, o que gritou alto para você? Putz, que pergunta difícil. Deixa Pelo eu ver. menos algum que você lembre, assim, que é absurdo. Cara, Para as pessoas verem o que é a diferença. vamos ver aqui, deixa eu ver. Olha, tem vários, né? Tem muitos, assim. E até, assim, eu até te agradeço porque você está muito mais atualizado do meu canal do que eu mesmo. Não fala isso. Não tenho o menor pudor de falar, você está muito mais atualizado que eu. Mas, assim, Eu tenho que fazer o dever de casa, seu Glauco. Não, fez muito bem, obrigado, me sinto lisonjeado. Mas até porque eu estou com tanto roteiro pronto e não estou com tempo para gravar, que eu estou tão desesperado, e aí eu já não passo tanto pelo canal, preciso passar mais. Não fala assim, senão eu vou começar a te chamar de Vinícius Paiva daqui a pouquinho, hein? Eu e o Bruno. É fogo. Mas, putz, ó, um que assim, me chama bastante atenção, assim, que é bem ruim, que eu até escrevi agora recentemente, foi o trabalho que o Atlético Paranaense fez. Esse realmente acho que foi uma tragédia, assim. Por mais que o... Oi? Parece o Ibis. Cara, parece o Ibis, tenta parecer o Flamengo, mas não é. Ele tenta fugir do Flamengo, mas fica parecido com o Ibis, aí ele quer fugir do Atlético, mas aí quando ele faz a estratégia, ele chama mais atenção para o Atlético ainda do que chamava. Eu acho que os caras ali têm grandes ideias, talvez hoje o Atlético Paranaense já está começando a despontar, ele vai se tornar o principal clube brasileiro e a galera não está botando uma fé nisso, e eu acho que vai. Tem muita gente competente em muitas áreas, fazendo muita coisa legal ali, e com competência, e na hora que ele tomar a hegemonia, vai ser difícil de retomar dele, vai ser difícil. Só que, especificamente nesse projeto, eu acho que teve uma sucessão de sucessões que se sucederam sucessivamente de uma maneira terrível. Você pode repetir, por favor, Glauco? Isso é uma frase do Hernanes, né, jogador de São Paulo, uma sucessão de sucessões que se sucederam sucessivamente, assim. Porque, cara, eles tentaram fazer algo realmente meio que na esteira do que a Juventus fez. Eu não tenho dúvida de que o Petralha, enfim, alguém ali dentro viu a história, provavelmente ele, que é um grande dirigente, hein? Vamos deixar aqui muito claro, viu essa história. Não. E tentou meio que surfar essa onda, o que não é ruim, só que você tem que, para você fazer isso, você tem que, legal, qual foi a metodologia aplicada? Bacana. O que cabe dessa metodologia para eu internalizar aqui e manter a minha essência, manter a minha identidade? E não simplesmente reproduzir uma metodologia, porque não vai funcionar. Porque, cara, esse tipo de projeto ele é muito bespoke, ele é muito customizado, ele é muito único para cada um. Então, você pode até se inspirar, pegar como referência, mas você reproduzir isso vai ficar ruim. Vai ficar ruim, não vai ficar bom. E foi o caso do Atlético Paranaense. É no logo, que não é na identidade do escudo, que não conversa com a tipografia. A tipografia é um trabalho muito bem feito de um estúdio brasileiro que eu conheço, que faz fontes para empresas fora do Brasil e no Brasil, estúdio renomado, que é o estúdio de tipografia, que é a função do designer especializado em conceber tipos. Ele faz as fontes para o computador, enfim, para letreiro, para tudo isso. Então, eles construíram um projeto de identidade tipográfica, o que é um golaço. Um clube ter essa visão tem todos os méritos. Agora, você precisa conectar esses elementos. O escudo, né, o símbolo gráfico ali que virou o escudo ali que remete ao furacão ou um brasão,
não conversa com a fonte, que não conversa com os mascotes, que não conversa com o uniforme. Então, você tem ali o que a gente pode chamar de Frankenstein em design, né? Porque é um monstro construído de vários pedaços ali, de vários cadáveres, e não vai ficar bom o resultado. A ideia, o conceito, ele é legítimo e é bacana. Isso daí seria leviano falar que não. Agora, a maneira como ele foi concebido, executado, deixou a desejar. Por quê? Porque a empresa que fez a identidade visual não foi a mesma que fez a tipografia. Às vezes não precisa ser a mesma. Os estúdios se integram, mas o desenho tem que ser concebido a quatro mãos. A fonte tem que conversar com o desenho do escudo. E o mascote tem que conversar com todo o resto. E o uniforme tem que conversar com todo o resto. Aí eles me deram um uniforme para a empresa que fez o símbolo desenhar, que é uma empresa super competente, super boa para conceber marcas. Só que ela não está habituada a trabalhar no ambiente esportivo e não está habituada a fazer esse tipo de produto. Conclusão, ela criou alguma coisa que foi bem executada, seguindo premissas e metodologias que estão adequadas a processos construtivos para o mercado corporativo. Não se adequa à necessidade do mercado esportivo. Conclusão, criou um uniforme que parece um uniforme feito de clube de várzea, que não tem força, que não tem identidade. Tudo bem, o Atlético ele é um clube antigo, ele não é um clube tradicional. Tradição você constrói com conquistas, com vitórias e tal. Ele está nesse processo. Ele pode se posicionar como clube de vanguarda. Foi como ele se posicionou. Até ele chegar nesse ponto, nesse ápice de tradição, de ter uma imagem forte, vai demorar. Eu, na minha visão, acho que começou de maneira equivocada. Mas vamos esperar o tempo. Pode ser que eu esteja errado, que eu esteja dando um diagnóstico ruim, equivocado da minha parte. Eu acredito que não. Eu acredito que daqui a pouco tempo eles vão ter que rever isso, porque a marca vai ficar tão datada, tão obsoleta e tão comum que não vai durar muito tempo. Bom, eu convido a vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, mais uma vez, vocês vão até estranhar de eu falar isso pela terceira ou quarta vez, eu vou falar aqui até a sexta, porque realmente é uma fonte de informações. Vá até o canal do Glauco, você vai ver a história completa de por onde começou a ideia desse novo escudo do Atlético Paranaense. Não é uma ideia nova, essa ideia ela já vem, eu não vou estragar, vocês vão ter que ir lá no canal do Glauco para saber, e você, inclusive, vai ter uma pequena aula de mitologia grega e mitologia romana. Mas, para isso, vai matar a curiosidade, tem que ir lá no canal do Glauco para saber exatamente o que esse símbolo do Atlético tem que a ver com a mitologia grega e a mitologia romana. Só indo lá no canal do Glauco para você saber. Senhor Bruno Baesso. Ô, Glauco, como que você vê atualmente, de forma geral, a comunicação dos times nas redes sociais, assim, o conjunto da obra? Olha, está evoluindo muito, surpreendentemente. O São Paulo recentemente atingiu a marca também de 1 milhão de inscritos no seu canal no YouTube. O Flamengo também acho que já passou essa marca. O Corinthians, acho que são 4 clubes. O Palmeiras está chegando lá. Enfim, mas os clubes estão atentos. Obviamente que demoraram um pouco para variar, para entrarem nesse espírito. Mas o brasileiro ele também é muito, com esse tipo de novidade, ele é muito rápido, né? Ele não é que nem o europeu, que é mais pé atrás, que demora um pouco mais e vai num processo gradativo para chegar onde está. O brasileiro gosta da ideia, ele vai lá, vicia e se engaja de uma maneira muito própria. A gente tem essa capacidade de engajamento muito própria nossa. E os clubes começaram a perceber isso e têm profissionalizado cada vez mais as suas estruturas. E, assim, obviamente tem alguns clubes que estão mais atrasados que outros, que deveriam já estar performando melhor, mas é uma tendência que veio para ficar e eu vejo com muito bons olhos. O Palmeiras tem um trabalho, não sou palmeirense, mas tenho amigos lá, o Palmeiras tem um trabalho realmente muito profissional, trabalho de classe mundial, assim, um trabalho pioneiro. O Flamengo faz coisas muito boas também. O São Paulo agora está no processo de retomada. Ele começou de uma maneira bem pioneira, deu uma morrida e agora retomou e está produzindo coisas legais. O Corinthians faz isso muito bem, porque tem todo o background de
de Nike por trás, desde a vida do Ronaldo, que realmente revolucionou o time. O Corinthians é hoje o que é, deve ao Ronaldo, né? E a Nike, e obviamente por meios tortuosos ao seu presidente, mas enfim, tá aí. Não, é verdade, né? Cala-te boca. E, cara, mas realmente o trabalho de comunicação que o Corinthians faz é um trabalho. Realmente, eles têm lançado algumas campanhas muito impressionantes, assim, tirando qualquer clubismo de lado, analisando só sob o ponto de vista profissional, é um trabalho realmente muito qualificado. E aí, obviamente, vai puxando a fila dos outros, né? O futebol, às vezes o cara até para sair da inanição, ele precisa se mexer. Ó, você tá vendo o que o outro tá fazendo? Olha lá quem tá fazendo. O Atlético Paranaense faz algo muito bom. Clubes do Nordeste, como o Fortaleza e o Bahia, têm um trabalho muito consistente e muito solidificado. Eu tive a oportunidade de participar de um podcast recentemente com o presidente do Fortaleza e também com o diretor de comunicação do Bahia. E tinha lá outros profissionais de marketing. E realmente o trabalho que eles estão fazendo ali é um trabalho muito segmentado, muito bem feito, assim, de nicho mesmo, né? Acho que o próprio YouTube propõe isso, get niche and get rich, né? Cada vez mais nichado para a sua comunidade. Então, os clubes realmente estão fazendo um trabalho muito bom e bastante consistente e que vai ajudar as receitas no médio e longo prazo. Eu espero que não seja interrompido e que eles consigam implementar isso como algo definitivo. Tenho certeza que veio para ficar. Bacana. Bom, uma das análises que você fez que chama a atenção exatamente... Antes, eu gostaria também de explicar a você, Glauco, que o DNA da anatomia esportiva, na acepção do seu desenho, ele é Flamengo. Se é que existe isso, né? Na acepção, você vê que o nosso logo ele tem um DNA, e o DNA tem as cores do Flamengo, porque o nosso DNA quase que não dá para perceber, né? Eu e o Bruno, não dá para a gente perceber. Se você não me tivesse dito, eu jamais perceberia. Jamais perceberia, né? Como você falou. E uma das coisas muito interessantes que aconteceu no Flamengo há pouco tempo foi o redesign da sua identidade visual. Isso foi feito através lá do professor Fábio Lopes, né? Com auxílio do Eduardo Franco. Eu queria te fazer 2 perguntas em cima desse tema. Está cansado? A gente pode prosseguir no programa? Eu não, estou super à vontade. Eu só preciso fazer o seguinte: só preciso carregar um pouco o celular, porque posso carregar um segundinho? Pode, claro. Não, eu vou botar aqui na tomada aqui para a gente continuar, só para a gente interromper. Você não queria mexer assim na câmera? Não queria estar. Não, você está entre amigos. Não se preocupe. Não, estou super à vontade. Espera aí que eu vou puxar aqui. Tem uma tomadinha aqui, ó, do lado. Aquela tomadinha esperta aqui que eu vou pegar aqui, só um segundo. Aqui eu vou falar sem imitar a fábula da raposa e as uvas. Não foi aquela entrevista que você deu com aquela vista panorâmica maravilhosa do Rio Tietê? Aqui o negócio é mais humilde. Aqui a gente é favela, entendeu? Não, mas somos favela. Não é aquela coisa suntuosa lá do prédio da Abril, né? Não tem aquela coisa lá da Marginal Tietê ou Marginal Pinheiros ali? Ali é Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros. Mas aquele prédio ali foi emblemático durante muito tempo, viu? É verdade. Aquele ali foi emblemático durante muito tempo. É verdade. E é bonita a vista ali. Apesar de que o Rio não é muito cheiroso, mas é óbvio, né? Não dá para comparar com a vista de vocês. Eu não seria leviano, mas dá para quebrar um galho, vai. Mas é engraçado que, só abrindo e fechando um parêntese aqui, o Arthur Mullenberg, ele sempre se referiu assim, em algumas crônicas que ele fazia no Globo Esporte, que ele tinha lá na coluna dele do Flamengo, né? O Arthur, ele sempre se referia à ponta mais feia da Via Dutra, né? Porque a Via Dutra basicamente termina na Marginal Tietê. Mas ele esquece que o início da Via Dutra é na Baía de Guanabara, num lugar absolutamente poluído também. Então, as 2 pontas da Via Dutra é absolutamente feia. Mas voltando muito bem lembrado. A Vocês questão estão me vendo bem aí ainda? Ou sim. Não, tá tranquilo. Mesmo? Ótimo, tá ótimo. Não, beleza. Ótimo. Então, vamos dar sequência. Agora já temos energia.
Beleza. Então, o trabalho de redesign que foi feito em identidade visual do Flamengo, foi feito lá pelo Fábio Lopes e o Eduardo Franco, Uhum. em cima exatamente desse trabalho, eu tenho duas perguntas. Uma até, inclusive, você já respondeu acima, né? Mas aí você vai lembrar exatamente desse monograma como era antigamente. Tá. Se havia necessidade de fazer esse redesign e qual é a sua opinião sobre o resultado final? Olha, havia a própria tese ali, né, que seria o memorial descritivo da peça, ela demonstra que havia necessidade, porque o que acontecia? Por não se ter um desenho definido por parte da diretoria ou por parte do departamento de comunicação, acontecia que o próprio fornecedor, para conseguir reproduzir ou dar a reprodutibilidade do escudo, ele acabava por impor mudanças e alterações que não estavam previstas na identidade do Flamengo. Ou seja, acontecia que ele descaracterizava a identidade do time. E aí, nisso, você convoca o designer exatamente para poder fazer esse tipo de correção e também trazer essa modernidade, adaptar o clube para o contexto atual, para o nosso zeitgeist, né, como você gosta que eu diga, mas exatamente isso, era fundamental, e assim, eu achei o trabalho dos últimos trabalhos de redesign, mesmo comparando com clubes europeus, o trabalho assim mais primoroso, porque além da grande capacidade técnica, né, do Fábio, ele é realmente um virtuoso no que diz respeito a ser designer, ele também tem um profundo conhecimento do clube e um profundo conhecimento do futebol. Então, esses são elementos facilitadores e são elementos que eu sempre bato na tecla quando eu faço os vídeos, que não basta você ter na minha maneira de ver, tá? Para você conceber esse tipo de projeto, não basta você simplesmente ter o expertise técnico, a capacidade de trabalhar com esse tipo de projeto. É preciso um pouco mais. E no caso do Flamengo, o Flamengo foi muito feliz nesse sentido, porque além de ter um profissional de mão cheia que consegue trafegar dentro do universo acadêmico com maestria, ele é também um grande criativo, um grande produtor, o que é quase impossível, né? Geralmente, quando você tem o cara acadêmico, ele está muito mais envolvido no universo teórico e está fora do processo criativo, né? E às vezes acaba ficando até dissonante, porque o discurso do cara é maravilhoso, mas no final do dia, quando ele vai fazer o trabalho, entregar, o trabalho é ruim. E não é o caso do Fábio, muito pelo contrário. Além de ter uma potência erudita absurda, ele é realmente um intelectual, ele também tem uma capacidade de trabalho absurda. Eu acho que o Flamengo fez um trabalho muito melhor do que foi feito pelo Barcelona, por exemplo, melhor do que foi feito pelo Atlético de Madrid, melhor do que foi feito pela Juventus, apesar de que a Juventus é um outro contexto, ali está no meu canal também. Mas eu acho que o trabalho que o Flamengo fez recentemente é um trabalho de classe mundial para qualquer rubro-negro se vai descer e se orgulhar. O cara que conhece a história do Flamengo e conhece o processo desse trabalho que foi realizado recentemente tem que sentir orgulho. Eu sentiria fosse flamenguista. Olha, provavelmente você não sabe, né? Provavelmente, estou dizendo provavelmente, mas o Bruno há de se lembrar o problema, porque eu não sei se você conhece a Flá TT. A Flá TT é uma torcida gigantesca que existe dentro do Twitter, que fala de Flamengo o dia inteiro. Né? Você tem desde o design de material esportivo, e nós vamos falar nisso daqui a pouquinho, sobre isso. Você tem advogado, analista, terapeuta, psicólogo, treinador, então, né, Bruno? Tem 5 milhões de treinadores. Você não tem noção quando o Tabet falou sobre isso, que ia construir o manual de marcas do Flamengo, né? Eu estou falando a palavra certa? Tá certíssimo. O manual de marcas do Flamengo, né? Não, mas para que mudar? Aí foi obrigado a mostrar como era, e foi todo assim um trabalho. Olha, foi uma coisa tão difícil. E ouvir de um profissional como você falar que esse vídeo ele precisa ser mostrado, porque muitas das vezes, né, Glauco, nem tudo que reluz é ouro. É verdade. Mas nem tudo que é lixo
que a pessoa acha que é lixo. Joãozinho 30 provou isso, né, meu nobre design? Em Ratos e Urubu, rasgue sua fantasia, né? Nem tudo que é lixo não é lixo, é luxo. Então, Exatamente. muitas vezes as pessoas criticam sem ter o menor conhecimento. Por isso, muito obrigado. Só isso que você falou, né, Bruno? Já valeu a entrevista inteira em se tratando de Flamengo. Tem mais outras coisas, tem mais umas 2 horas de entrevistas ainda pela frente, mas isso aqui já vai. Brincadeira. 2 horas é um exagero, tem 1 hora e 49 minutos. Mas só isso, entendeu? Já valeu, porque esse é um dos nossos objetivos aqui do Anatomia. A gente não tem a presunção de trazer o oráculo aqui para falar, mas trazer pessoas que agreguem com sua crítica, com sua opinião e com sua parte técnica como funciona o esporte. Não é mudar por mudar. A gente está tentando manter uma coerência aqui na história que a gente está contando, né, com as nossas perguntas, e você está nos ajudando, entendeu? Você está abrindo o livro e está contando essa história, né? Daqui a pouquinho o Bruno vai gritar Dracarys, né? Então, porque em se tratando de Flá TT, você tem até especialistas em histórias medievais do Flamengo. Vamos lá, tio Bruno. Obrigado mais uma vez, Glauco. Valeu mesmo. Obrigado a vocês. Prazer todo meu. Vamos lá, Bruno. Glauco, só vou pedir para você um favorzinho, se você puder chegar um pouquinho para a direita, está estourando uma luz aí na... Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Sua direita. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Agora melhorou um pouco? Deixa eu ver aqui, ó. Daqui a pouco vai carregar. Eu consigo melhorou. É que se eu apagar essa luz aqui, é uma luz que eu uso até para o estúdio, para fazer os vídeos. Melhorou. Deu? Melhorou um pouco. É que essa é a única tomada aqui da mesa, senão eu vou perder a conexão. É que tá uma bagunça essa mesa de criação, aí eu não liguei direto no modem, mas daqui a pouco a gente volta. Deixa eu ver aqui se eu consigo virar aqui, ó. Vou virar para cá. Pode ser? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Tá ótimo. Aí ficou. Aí, ó, pronto. Bem melhor assim. Agora vai. Dá dando para ver bem? Eu esperava que ele viesse com a luva de goleiro. Ele não veio com a luva de goleiro. Não, mas tem uma luva aqui, ó. Que senão eu vou ficar fazendo propaganda de marca aqui no canal de vocês. Mas não tem problema algum. Não tem problema não, pode pegar. Eles mandaram uma luva aqui bacana, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó. Chegou essa semana aqui, ó. Essa daqui, rapaz, essa aqui eu vou deixar para jogar a próxima Copa CS daqui, ó. Ela tem um negócio, parece um dedo de alien, velho. Ó, parece mesmo, né? Ó. Não, mas é incrível. O que evoluiu, eu que já uso luva há 20 anos, é absurdo. É absurda a evolução que esse tipo de produto teve assim nos últimos, sei lá, 5 anos para cá. Essa é a pergunta do Bruno. Faz, Bruno. Beleza. Eu vou te perguntar justamente isso. O que você pode destacar? Qual a maior evolução dos uniformes esportivos? Você poderia destacar? Cara, assim, são 2 grandes evoluções, né? Do ponto de vista você teve algumas, mas assim, as maiores evoluções são, sem dúvida alguma, nas chuteiras e também na produção das luvas de goleiros. Por quê? Porque são matérias-primas que são cada vez mais, matérias-primas inteligentes, que se moldam a parte ergonômica do atleta, né? Vamos dizer assim, implementam performance, são extremamente leves. Então, assim, o que você tem hoje, do ponto de vista de evolução também ergonômica e anatômica das chuteiras, a maneira como as matérias-primas se conversam, os componentes que são integrados se conversam para dar maleabilidade para os pés, toda a parte de desenvolvimento anatômico, o uso de novos polímeros, enfim, técnicas de impressão também, que as chuteiras, na verdade, hoje em dia, a gente costumava dizer que antigamente os reis usavam coroa, né? Hoje em dia eles calçam chuteiras e luvas, assim, porque realmente você tem todo um processo de transformar em joia mesmo a parte desses produtos. É como se os atletas fossem reis, deuses, e eles tivessem, assim, poucos tivessem a possibilidade de usar esse tipo de artefato, sabe?
toda a mitologia que é construída em cima das marcas gira meio que em torno disso, assim, de algo que é não inatingível, mas quase. Ou quando você usa um produto como um produto como esse que eu mostrei para vocês, você atingiu o Olimpo esportivo. Você realmente tem um efeito psicológico ali. Você se transforma em um jogador. Isso é algo muito poderoso que as marcas sabem trabalhar muito bem, né? E é por isso que elas conseguem vender tanto e por valores às vezes tão caros ou tão exorbitantes os produtos que elas produzem. Então essas são as duas grandes evoluções, assim, até porque os atletas que são escolhidos para representar essas marcas, né, para assumirem a imagem dessas marcas de maneira umbilical, são todos escolhidos a dedo, né, e tem todo um processo de construção de carreira e de imagem que é muito minucioso e que faz você ficar realmente, quem gosta do esporte, desejoso de ter esse tipo de produto. Bruno, pode fazer a pergunta aí da dificuldade dos fabricantes também, por favor. Tá? O Glauco, qual que é a dificuldade dos fabricantes no Brasil de oferecerem uma camisa mais acessível ao nosso padrão financeiro, né? Lembrando que o salário mínimo é 980, não, R$ 989. Esse é o grande dilema, porque no final do dia a gente teria possibilidades de ter isso muito mais barato. Obviamente que o fator falsificação é algo que realmente depõe contra. A gente também tem toda uma parte logística deficitária no país, né? A gente está no país continental e que tem toda uma questão de distribuição que acaba impactando no final do produto. Você também tem a sanha e a gana, não só das marcas, mas dos clubes, no sentido de tentar maximizar e recuperar ao máximo o investimento o quanto antes. Então, esse também é um fator. Tem o fator também do consumidor. Falta, acho que, um pouco de inteligência do consumidor nesse sentido, no sentido de fazer valer ali o seu poder, né? Mas exatamente é nesse jogo que as marcas trabalham o psicológico, que é assim, você ter algo valioso como é uma camisa passa a se tornar um símbolo de status, um símbolo de poder econômico, um símbolo de ostentação. E dentro do contexto social que a gente tem vivido, obviamente que vai ser meio difícil você ter um congraçamento aí do povo no sentido de não vamos comprar enquanto não chegar no valor que seja razoável, que você tenha o seu lucro e é válido que você tenha o lucro. Sou totalmente a favor do lucro, do profit. Acho que o lucro realmente é importante, só que acho que precisa equilibrar um pouco essa balança, né? Então, eu acho que passa por tudo isso. Passa também pela dificuldade da matéria-prima, por dificuldade de mão de obra, por dificuldade de você conseguir homologar fornecedores, porque essas marcas elas não têm operação worldwide, não nos enganemos. Elas até poderiam ter, numa base, depois com um processo de distribuição, como era em décadas passadas, chegar até o Brasil e depois você ter a revenda e tal. Mas hoje em dia eles homologam fábricas e essas fábricas que produzem os materiais são validados dentro de processos de qualidade previamente determinados por cada fornecedor e dentro de um padrão de qualidade mínimo aceitável. Não nos enganemos, a qualidade do uniforme que a gente consome aqui, produzido nacionalmente, não é a mesma qualidade que é produzida fora do Brasil, por vários contextos. Então, tem todos esses elementos que fazem parte desse jogo aí, né? Óbvio que acho que precisa melhorar. Ou você também começar a criar coleções que estejam mais adequadas à realidade. Mas aí que tá, no final do dia, o torcedor ele quer ter a camisa oficial daquele momento, né? Porque ele quer também se sentir pertencente àquele momento e que, de alguma maneira, ele está contribuindo com o time naquele momento. Apesar de que isso também se democratizou, nos estádios. Isso está mais democratizado, né? Você tem camisas... Antigamente, saía a camisa, pelo menos aqui em São Paulo, você ia para o jogo, era nos anos 90, início dos 2000, todo mundo com a camisa nova. Hoje em dia, o estádio já fica mais misturado. Sempre foi, mas você teve momentos de que, não, é a camisa desse momento. Né? Como tudo na vida, você tem momentos que são mais impositivos. E hoje já está mais diversificado. Você vê gente com camisa retrô, camisa atual.
mas obviamente o ideal seria que todo mundo pudesse ter acesso por um preço justo, mais razoável. Thank you.